Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Se por acaso acontecer alguma tossezinha aí, pessoal, é porque eu tô me recuperando do resfriado aí, beleza? Então vamos lá. Nós vamos dar uma olhadinha numa palavra aqui interessante, que é a palavrinha altar. Muita gente já ouviu falar nessa palavra, escuta essa palavra praticamente diariamente, né? Principalmente quem faz parte de alguma comunidade protestante. Está muito familiarizado com essa palavra. Então vamos ver aqui com as informações que fala sobre altar. Nós vamos dividir em 2 vídeos, tá? Parte 1 e parte 2, para não ficar muito longo. Beleza? Vamos lá então. Altar. No hebraico, Mizbeach. Mitzab. Nossa, é bem complicado, pessoal. Não vou conseguir pronunciar. Antes de mais nada, o altar é o lugar do sacrifício. Conforme o significado do seu próprio nome. Assim, o altar se encontra onde quer que se ofereça um sacrifício, podendo ser inclusive temporário. Em geral, encontrava-se mais na parte externa do que interna dos antigos templos. Interessante. O altar, ele ficava do lado de fora dos templos. Por quê? Porque é onde eles faziam o sacrifício, que queimava e tinha que ser num lugar aberto, né? Vamos dizer assim. Em Canaã, onde não havia templos, encontrava-se em lugares altos, né? Eles botavam no morro, nos lugares altos. Há referência a altares até mesmo na história dos patriarcas, inclusive no relato de Noé. Você vê que essa tradição é uma tradição bastante antiga, né? Desde a época de Noé, você vê referência a altar. Gênesis capítulo 8, verso 20. Gênesis capítulo 12, verso 8. Gênesis capítulo 13, verso 18. E Gênesis capítulo 22, verso 9. E em diante, tem outros aí. Essa retrodatação se justifica, já que o altar surge praticamente desde o início da história humana. Então, essa tradição de altar, de sacrifício, é bem antiga, né? Os altares encontrados em locais cananeus são de pedras. Uma mesa feita de pedras talhadas ou então um único bloco de pedra. O altar descrito em Êxodo capítulo 20, verso 24 em diante, representa, sem dúvida, a forma mais antiga de altar dos hebreus e de altar primitivo em geral. Era feito de terra amontoada ou de um monte de pedras não talhadas. Trabalhar a pedra significava profaná-la. Isso é, estabelecer um contato com o impuro. A criatura que mudava o estado do qual ela tiveram origem. Criada pelo Criador, né, no caso. Assim, trabalhar a pedra significava torná-la inadequada ao uso sagrado. Depois, esse escrúpulo primitivo foi abandonado.
o altar não devia possuir degraus, embora tenha sido descobertos altares com dregais em Sará e Meguido. O altar descrito no Código Sacerdotal, Êxodo capítulo 27, versículo 1 em diante, era feito de madeira de acácia, coberto por uma camada de bronze e covavo, talvez para ser cheio de terra. Essa descrição refere-se a qualquer dúvida o altar do templo de Salomão, que se encontra em 1 Reis, capítulo 8, verso 64. Então, aqui, vou dividir em dois, né? Então, vou parar aqui. É interessante, pessoal, que você comece a observar que essa prática de altar é uma prática antiguíssima, né? E que ela teve um período. Depois do Messias, você não vê mais os discípulos dele ali falando sobre altar. Perdão. Então, isso aqui é uma prática do povo hebreu, né? E pegar essas referências de altar que está escrito na Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e trazer para os dias atuais é um erro muito grande. Você não vê nenhuma referência em nenhum dos apóstolos, em nenhuma carta de recomendação falando sobre altar, sobre sacrifício. Né? Então, só para a gente começar a entender. Então, se tu vê alguém pegando referência lá de altar, que fazer um sacrifício, pessoal, não tem base. Infelizmente, estão pegando passagens que estão em uma outra época, de um outro povo, totalmente fora de contexto, para trazer para os dias atuais. Por isso que tem muita gente, pessoal, que hoje são frustradas passou por alguma igreja, algum local, que tem práticas de pegar essas passagens do Antigo Testamento e ficar ensinando as pessoas, né? Você tem que fazer um sacrifício, você tem que dar o seu melhor. E as pessoas se frustram e muita gente hoje fica falando mal das igrejas, falando mal, acaba perdendo até a fé, né? Porque infelizmente não tem conhecimento, entrou dentro de um local que as pessoas que estão lá também não têm conhecimento, são pessoas que estão usando para poder ganhar dinheiro e acaba atrapalhando, né, a divulgação das boas novas, né, que o Messias veio ensinar, Jesus, né, que nós conhecemos como Yahushua ou Meshua. Então, tá aí. Nós vamos fazer um vídeo parte 2 para terminar e que o Eterno possa estar nos abençoando. Um abraço do irmão Alex.